Eu vou ler essa reflexão aqui. Um cristão antes do Cristo. Todo mundo está posicionado aí ou não? Capítulo 7, Sócrates e os sofistas. Sócrates pregava que a felicidade só seria alcançada através das virtudes. Vivenciava o que pregava através da filosofia, nas conversas das praças ou dos encontros com seus concidadãos. Nada escreveu. Seus discípulos o fizeram. Foi julgado por suas ideias e por seus atos incompreendidos e sentenciado à morte por envenenamento. 400 anos mais tarde, um outro homem falava por parábolas pregando um reino que não era deste mundo. Vivenciou os seus ensinamentos. Nada escreveu. Seus discípulos o fizeram. Foi julgado por seus atos e palavras incompreendidas e sentenciado à morte por crucificação. Alguma semelhança entre esses homens? Tem uma trajetória legal se a gente pegar lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver lá que Kardec coloca Sócrates e Platão como precursores do cristianismo. Então muitas das coisas em que Sócrates acreditava, Jesus depois veio pregar também, né? E aí vai se surgir aquela polêmica, mas será que Jesus andou lendo alguma coisa sobre Sócrates, né, através de Platão? Não sei. Jesus vivia na Palestina, Sócrates vivia na Grécia, a gente sabe que os livros, naquele instante, né, os escritos não caminhavam com tanta facilidade, mas o conhecimento ele é universal, a sabedoria ele é universal. Então, se ela veio daqui, veio de lá, de acolá, não interessa. Interessa é que muitos ensinamentos acabam sendo comuns. E entre esses dois grandes vultos aí, né, da nossa história. E Sócrates é um cara tão importante para a filosofia, mais uma característica, que a filosofia se divide entre os pré-socráticos, né, e depois eu tenho o período socrático e os pós-socráticos. Então, assim como Jesus, ele também faz uma divisão de águas aí. Jesus no calendário e Sócrates na filosofia. Ele também faz uma divisão. Para a gente ter uma ideia da importância desse filósofo dentro da filosofia. E outra coisa, quando a gente nunca estudou filosofia, você pode nunca ter lido nada sobre filosofia, mas que você já ouviu falar de Sócrates, você já ouviu. Antes da gente... Sócrates tinha uma grande aversão aos sofistas, e antes da gente tomar partido aqui, olha, eu torço por Sócrates, não, eu torço por sofistas, o importante é que a gente posicionar o que cada um fazia. Tá? Sócrates é o quê? É um filósofo. É alguém que busca a sabedoria. Então, ele não considera o sofista um filósofo. A briga dele com o sofista é essa. E para a história, Protágoras, Gorgias vão entrar como filósofos. Mas Sócrates fala, não, esses caras não são filósofos, porque eles estão cobrando pelo ensino. Eles não estão ensinando a sabedoria em si. Eles estão dando conhecimento. Por isso que fala, são enciclopedistas. Ele está passando conhecimento para esses caras. Mas conhecimento nem sempre significa sabedoria, pela visão de Sócrates. Tá? Por exemplo, uma das coisas que eles ensinavam muito era a retórica. Poxa, quem que é muito bom em retórica na nossa sociedade atual? Via de regra. Políticos. Né? Os advogados. Né? Advogado não tem que ser bom de retórica. Né? Por quê? Porque ele tem que saber convencer. Né? E dentro da profissão dele é bem importante que ele tenha uma boa retórica. O político a gente sempre bota no sentido pejorativo, né? Mas o político também tem que ter, porque o político, de uma certa forma, vamos pegar na verdadeira acepção, ele não está lá também para convencer os outros de que aquilo que ele está querendo para a sociedade é bom. Vamos supor que eu sou um deputado e quero fazer uma emenda e trazer um dinheiro para cá, para a minha base. Eu não tenho que saber convencer o pessoal do partido lá em Brasília? Entendeu? Ou na Assembleia Legislativa, se eu for um deputado estadual, e dizer que aquilo realmente é importante para a minha região, ou seja, ele tem que ter uma boa retórica. Né? Então, nem sempre eu tenho razão,
Nem sempre eu estou ensinando sabedoria, mas eu tenho que ter uma retórica bacana. Então o que eles ensinam? A retórica, a arte de persuadir. Né? Enquanto Sócrates, ele está mais no outro caminho, no caminho da dialética, que o que é? É a gente trocar as informações. Você fala, eu falo, e a gente vai chegando no entendimento, mas buscando mais a sabedoria. Então a briga dele com esses caras, principalmente é por isso. Olha, vocês estão cobrando para ensinar. E aí hoje, na sociedade que a gente vive, você fala, mas qual o problema de cobrar para ensinar? Aliás, não tem um professor que não ganhe, pô, ele vai viver do quê? Mas não é isso que é a briga de Sócrates, tá? É pela base daquilo que eles faziam. Lá no primeiro período, os pré-socráticos, eles estavam mais preocupados em entender o cosmos, né? Olha, onde que nós vivemos, como é que é a Terra, como é que é a formação do universo, o que nós estamos... Quando chega em Sócrates, ele fala, beleza, para eu entender tudo isso, primeiro eu preciso entender quem sou eu. Não dá para eu entender o mundo sem entender primeiro quem sou eu. Ou seja, então a gente vive aí um período antropológico, ou seja, o homem vai buscar a essência dentro de si. E uma das perguntas que ele vai colocar aqui, e a gente vai pegar daqui a pouquinho, mas o que é o homem? Então eu preciso conhecer o homem. Ok, mas o que é o homem? E Sócrates era danado para fazer esse tipo de pergunta. Né? Isso se chamava ironia. Ele começa a questionar o conhecimento. Nesse período antropocêntrico, tem um cara chamado Protágoras, que lança essa frase aqui, olha. O homem é a medida de todas as coisas. E eu fico matutando aqui o que o Protágoras quis dizer com isso. O homem é a medida de todas as coisas. A gente está num período antropocêntrico, ou seja, eu estou botando o homem como o centro de tudo. E Protágoras, um sofista, me lança essa pérola. O homem é a medida de todas as coisas. Senhores, o que ele quis dizer com isso? A medida, eu meço você por aquilo que eu sou. Entendeu? Eu meço por aquilo que eu sou. Que eu acho. Por aquilo que eu. Isso, por aquilo que eu imagino ser. Mas quando eu faço essa avaliação, esse julgamento, eu estou partindo daquilo que eu sei, daquilo que eu conheço. Entendeu? Do meu livre-arbítrio. E não aquele julgamento que eu deveria fazer de maneira um pouco mais objetiva. Né? Ou seja, eu relativizo tudo isso. Eu faço isso sempre relativo a mim. Ou seja, o homem, ele faz de si uma medida para tudo. E verdade é um negócio danado, né? Na verdade, essa verdade que você falou, ela tem muito a ver com crença, né? E eu não sei se aqui nessa turma eu já fiz essa brincadeira da berinjela, mas imagina... Como que é seu nome? Nelson. O Nelson, quando ele tinha 5 aninhos, foi na casa da tia. A tia fez berinjela, não ficou legal a berinjela, deu pro Nerso. O Nerso comeu a berinjela, mas não foi bem. Não foi bem, não gostou, não passou bem. Passou lá umas 2 semanas, tá de novo o Nelson na casa da tia. E a tia foi servir a berinjela pro pessoal, falou assim, pro Nelson não, porque o Nelson não gostou da berinjela. Pior é que a mãe do Nelson estava lá esse dia e ouviu isso. A partir desse dia, toda vez que ela fez berinjela, ela falou assim, olha, nem põe no prato do Nelson, porque ele não gosta de berinjela. Mas o pior de tudo foi que o Nelson acreditou nisso. E hoje já deve estar com uns 37, 38 anos. E não come berinjela. Maria, a esposa dele, Maria nem compra berinjela, porque o Nelson não gosta de berinjela. Entendeu? Ou seja, eu passei a vida acreditando em alguma coisa que me disseram lá atrás. E falaram, me rotularam daquela forma. E a vida inteira. Até um dia que a Maria fala assim, Nelson, por que você não gosta de berinjela? Dentro do pensamento socrático. Ele vai falar assim, porque eu não gosto, porque eu não gosto, porque eu não gosto. Mas quando que surgiu isso? Qual foi a última vez que você comeu? Quando eu tinha 5 anos. Pô, mas será que a tia não tinha errado naquela berinjela? Vamos fazer uma hoje aqui? Experimenta, ele experimenta.
Como faz meu filhinho? Pô, rapaz, esse negócio não é tão ruim assim. Me dá mais um pouco. E no dia seguinte ele chega da feira, uma porção de berinjelas. Ele fala, poxa, como eu me enganei minha vida inteira. Você já parou para fazer uma avaliação na tua vida de quanta crença que foi colocada na tua cabeça? E que a gente compactua desse pensamento. E que acaba colocando isso como verdade. E às vezes passa a vida inteira. Outra questão que ele coloca aqui é o que é o homem, né? Ainda nesse parágrafo. Aí, o que o sofista vai dizer? O sofista, ele tem uma linha de pensamento que ele vai dizer assim, o sofista é o corpo, do homem é o corpo. E Sócrates não, ele vai ter uma linha um pouco mais aqui, ó, no último parágrafo. Corpo e alma. Ele já começa a trabalhar esse dualismo. Olha que característica bacana dele. Então é uma outra forma. Então ele vai para um campo mais espiritualista, aquilo que nós chamamos hoje de espiritualismo, e os sofistas não. O homem é o corpo e nada é infinito. Então o homem também não é infinito. Então morreu, acabou. Ou seja, o sofista vai para um campo mais materialista e o Sócrates vai para um campo um pouco mais próximo daquilo que nós chamamos hoje de espiritualismo. Mérito do sofista. Ele populariza o conhecimento, ele leva o conhecimento para todos. Principalmente para todos aqueles que podem pagar pelo conhecimento. Que antes eles não podiam fazer isso. E um conhecimento amplo, né? Ele é um sabe-tudo, vamos dizer assim. É um cara bem eclético e eles levam esse conhecimento para todo mundo. Qual que é a grande briga aqui de Platão e Sócrates depois com ele? Essa visão contrária, por exemplo, o conceito de homem, como a gente falou. Para um, é um pensamento mais materialista, um negócio que a gente vai chamar depois de monismo. Ou seja, é só aquele corpo. Morreu, acabou, e o outro já vai pensar de uma outra forma, mais espiritualista que a gente falou. E também, quando a gente fala na filosofia, a gente está falando muito em sabedoria, na ética. Então, os filósofos Sócrates, Platão e esse pessoal que veio junto com eles, vai falar muito nessa questão. Não me interessa muito te ensinar retórica, mas eu quero que você tenha moral, que você tenha ética. É bem diferente, né? Na verdade, esse princípio de Sócrates e Platão, ele convence pela aprendizagem. E o outro é ganhar a causa. Isso. No primeiro momento que ele tem que te convencer. Eu quero te convencer. Agora, se aquilo que eu estou falando é verdade ou não me interessa. Como que Sócrates, então, o que ele ensina? Retórica. Essa mnemotécnica, né? Ou seja, memorizar. E isso é muito utilizado, né? Eu vou pegar um político antigo aí chamado Paulo Maluf, acho que ninguém nunca nem lembra mais dele, né? O que ele fazia? Ele tinha uma memória muito grande, né? E então ele anotava muitas coisas. E quando ele chegava, por exemplo, ele vem fazer uma viagem aqui a São José. Então ele bota aqui, ele já sabe o nome do prefeito, o nome da esposa do prefeito, o nome do filho do prefeito. E quando ele chega, ele, ô Felício, como é que tá lá a sua esposa, a dona fulana, e o fulaninho? Poxa, o cara lembra de mim. Então isso tudo faz com que você consiga a simpatia das pessoas. Ou você já notou ou não que quando você chama alguém pelo nome, isso te traz uma aproximação com a pessoa? Né? Quando você olha para a pessoa e chama ela pelo nome, opa, você já se sente mais próximo. Como quando você fica conversando com alguém e você não o chama pelo nome, fica estranho. Né? Então qual que é o grande macete? Vai conversar com alguém, como que é seu nome? E conversa. E se você notou que o cara não sabe o seu nome, arrume um jeito de falar. E aí, rapaz, eu estava em tal lugar e o cara virou para mim e falou, Carlos, como é que faz isso? Pronto, você já contou o nome pro cara. Entendeu? E isso traz uma aproximação. E tudo isso eles sabiam. O que Sócrates faz? Sócrates, ele não está muito preocupado com isso. Ele está preocupado com uma outra questão. Ele usa o que? A ironia. Mas ironia não nesse sentido pejorativo que a gente chama. O que é ironia? É você ir buscando. Olha, eu sou um amante da verdade. Legal. O que é verdade? Você fala, rapaz, o que é verdade? Né? Olha, eu sou um homem de coragem. Pô, bacana. O que é coragem? E aí você vai tentando conceituar tudo isso e descobre que não sabe como pensava que sabia. Por exemplo, eu quero aproveitar a vida. Será que aproveitar a vida para mim é o mesmo que aproveitar a vida?
para você, de repente os meus valores, o que eu chamo de aproveitar a vida, por exemplo, uma tarde de sábado aqui, eu filosofando com os meus amigos, eu estou aproveitando horrores a vida. De repente, se você bota um outro aqui, ele vai falar, nossa, que chatice, para mim seria legal estar assistindo um jogo de futebol, ouvindo uma música. Ou seja, para cada um vai ter uma diferença. Então, é algo que ele coloca para a gente, que quando nós começamos uma conversa, opa, legal, então vamos conceituar, né? E aí a gente consegue chegar em resultados mais precisos. Né? Você vê, é interessante essa forma como ele põe. Então, quando eu adoto essa postura de uma forma vulgar, essa postura filosófica, realmente eu me transformo no cunhado chato. Tá? Porque aí eu vou chegar em lugares fora, né, desse momento e vou ficar enchendo todo mundo. Daqui a pouco tá todo mundo, ó, fala com ele aí que eu já estou saindo. Né? Você se transforma em alguém chato. Mas para que você tenha um entendimento da vida, e quando você está, e como nós estamos aqui, na questão da filosofia, aí sim, aí eu estou querendo entender melhor o homem. Qual que é a busca de Sócrates? É o entendimento do homem. Então, para eu entender o ser, para entender o homem, eu tenho que fazer esse questionamento. Mas não para debater os seus valores, mas para entender aquilo que você pensa. Quando alguém fala, quando a Pitonisa cita Sócrates como o homem mais sábio, por ele ser consciente da sua ignorância, ou seja, só sei que nada sei, o que isso significa? Quando você pega a música do Renato Russo, ela fala assim, mas eu não sou mais tão criança a ponto de saber tudo. Você já ouviu essa música? Vocês querem que eu cante ou não precisa? Não precisa? Não precisa. Ou seja, quando ele fala, a criança sabe tudo, e Sócrates vira e fala, eu não sei nada, aonde que está aí o X da questão? Por que a criança sabe tudo? Ou acha que sabe tudo? Ela ainda não sabe nada. Porque ela ainda não sabe nada. Ela pequenininha não aprendeu nada. E aí, qualquer coisinha que ela aprendeu, ela julga que já sabe tudo. E Sócrates, ele vai na outra ponta, que ele adquire um estágio tão grande de sabedoria, que ele fala, poxa, eu posso até saber muito, mas perto daquilo que se há para saber, eu não sei nada. E esse reconhecimento de que eu não sei nada é um sintoma de sabedoria. Olha que volta que deu, né? Você sai daqui da ingenuidade e chega à extrema sabedoria. E quando você chega ao ponto de sabedoria, você encontra o quê? A humildade. Então, a humildade nesse sentido, ela não está naquele que realmente não sabe nada. Mas a humildade, ela passou nesse ponto a ser um atributo dos sábios. Qual que seria o oposto de humildade? O oposto de humildade? Orgulho. Né? Ou seja, de uma ponta eu tenho orgulho, na outra ponta eu tenho humildade. Eu vou citar aqui alguns nomes, que todo mundo conhece. Jesus, o que ele inspira pra gente? Humildade, certo? Vamos pegar outros aí. Chico Xavier. Humildade. Gandhi. Humildade. Madre Teresa de Calcutá. Humildade. O próprio Papa Francisco, na visão de muitas pessoas. Humildade. Né? Essas pessoas, quando chegam, ou seja, humildade não é uma característica daquele espírito que ainda não atingiu um determinado grau de evolução. Tá? A humildade é uma característica de espíritos que já têm um determinado grau de evolução. É claro que eu não preciso chegar ao nível de Madre Teresa de Calcutá para ser humilde. Mas você entende que é uma conquista do espírito isso. Porque à medida que eu adquiro uma bagagem espiritual, eu vou entendendo que eu não sou tão autossuficiente quanto eu pensava que eu era. Eu vou entendendo que eu não sei tudo aquilo que eu achava que eu sabia. Eu vou entendendo que muitas das coisas da vida passam, beleza passa, dinheiro pode passar, né? Saúde passa, e eu vou entender que eu sou
uma essência. Essa essência que é importante. E que eu aprendo com cada um. Mas ao mesmo tempo que eu aprendo com você, por exemplo, quando eu venho aqui no papel de mediador, eu aprendo com a Glícia, aprendo com o Juliano, aprendo com o Sr. José, aprendo com cada um de vocês. E cada um de vocês aprende com cada um de vocês. Entendeu? Por isso que essa aula é uma aula interativa. Porque eu também quero vir aqui para aprender. Eu não quero vir aqui para ensinar, eu quero vir aqui para aprender também. E eu vou entendendo que cada ser humano tem o seu valor, cada ser humano ele tem o seu sentimento. Entendeu? Então eu deixo aquela arrogância de lado. O que é arrogância? É quando eu ainda sou muito ingênuo, entre aspas, como aquela criança que não tem conhecimento. Então não adianta falar assim, a partir de hoje eu vou ser humilde. Eu posso até fazer força para isso. Mas a humildade eu vou atingi-la plenamente quando eu estiver em níveis espirituais mais evoluídos. E como que eu evoluo espiritualmente? O que o Sócrates coloca aí? Ele prega a sabedoria de uma forma holística. Vocês viram no texto, ele não está falando isso? Ou seja, é a sabedoria integral. É eu utilizar o conhecimento que eu tenho. À medida que eu venho, aprendo e utilizo o conhecimento, e eu vou entendendo o ser humano como alguém que também tem suas carências. Quando você erra, não é porque você quis errar. Você errou porque você, como eu, é alguém que está em fase de aprendizagem. Eu erro aqui, você erra ali, e a gente vai perdoando, vai se entendendo. O fato de eu ser um espírito evoluído, por exemplo, Jesus, Sócrates, Madre Teresa, essas pessoas tinham noção do seu potencial. Você entendeu? Então, eu tenho noção, e cada um de vocês tem noção do seu potencial. E isso não tem nada a ver com aquilo que a gente está falando. A falta de humildade está em eu superestimar esse meu potencial. Entendeu? Aí você fala para mim, você sabe falar inglês? E eu falo, sim, eu sou fluente em inglês. Mentira, tá? Não sei. Mas, sim, sou fluente. Isso eu sou mesmo, não tem problema nenhum. Não tem problema nisso. O problema é eu saber falar goodbye e good morning e falar assim, não, eu manjo inglês, porque todo mundo fala, então eu manjo também. Mentira, a hora que você vai conversar em inglês comigo, eu não entendo. Então aí que tá, é eu superestimar o meu próprio potencial. Olha, eu sou um cara evoluído espiritualmente. Opa, aí eu estou me superestimando. Aí entrou a minha arrogância. Maêutica vem o parto das ideias, né? Então ele dizia, a mãe dele era parteira. Então a mãe dele ajudava a parir homens e ele ajudava a parir ideias. Né? Então, e ninguém sabe se realmente foi isso, né? Se a mãe dele era parteira mesmo. Mas muita gente pode supor até que foi Platão só que disse isso. Mas, então essa ideia de fazer com que eu mesmo descubra aquilo que eu tenho que descobrir. Eu não tenho que dar conselho para você. E quando eu pergunto, não é a resposta para mim, mas é para que você mesmo encontre a sua verdade, encontre os seus conceitos. Ele teve a oportunidade de voltar atrás, ele não precisaria ter se submetido a isso, mas ele é fiel aos seus princípios e fala, não, eu vou até o final, dentro das minhas convicções. Essa questão do galo aqui, o que se fazia? É outra coisa também que ficou meio nebulosa, né? Por que eu tenho que dar o galo aqui? Porque esse galo era dado ao Deus da vida. Então, quando alguém estava doente e sarava, aí fazia esse sacrifício desse galo. Opa! Criton queria que ele renunciasse a seus princípios para viver. O que aconteceu com Protágoras. Ele falou assim, não, eu não vou renunciar aos meus princípios. Eu prefiro morrer dessa forma. Então, quando se fala que ele deu um galo, poxa, mas se ele tivesse num hospital, tivesse sarado, ele daria esse galo. Então, ele está se referindo a alguma cura, né? Em que cura que seria essa? A cura da alma. Ou seja, eu me sinto curado ao me entregar à morte. Mas com a alma curada. Eu prefiro fazer isso do que voltar atrás com relação aos meus princípios e sair vivo. E uma outra coisa que ele falava, ele não acreditava na vida espiritual também, então ele diz, olha, se houver a vida espiritual, e eu tenho certeza que há, eu vou só sair de um estágio e vou para o outro, então eu não preciso temer. Agora, se no fundo eu estiver errado e não tiver nada e for só o material, eu também não preciso temer, porque eles vão me matar e vai acabar tudo. Então, não tenho por que ter medo de nada. Eu vou me entregar a isso. Eu vou falar aqui 4 frasezinhas de Sócrates para a gente encerrar, só para a gente ter uma ideia do pensamento dele.
Eu não posso ensinar nada a ninguém, só posso os fazer pensar. Para se conseguir a amizade de uma pessoa digna, é preciso desenvolvermos em nós as qualidades que nelas admiramos. Se você quer ter boas amizades, seja também uma boa amizade. A maneira mais fácil e segura de vivermos honradamente consiste em sermos, na realidade, o que parecemos ser. Às vezes eu quero demonstrar ser alguma coisa, mas eu não sou aquilo que eu sou, de verdade, né? E por último, eu mostrei para minha esposa, ela não gostou disso. Meu conselho é que se case. Se você arrumar uma boa esposa, será feliz. Se arrumar uma esposa ruim, se tornará um filósofo. Eu quase apanhei quando li isso em casa. É.